semiárido do Nordeste brasileiro é uma das regiões mais pobres do país. A renda média da população é de apenas 34% do restante do país. Castigada pela seca, a região, mais conhecida como Sertão, ocupa 8% do território brasileiro e tem 12% da população do país. A Câmara dos Deputados está discutindo uma proposta que pretende mudar esse quadro de dependência da chuva e da produção agrícola, criando uma zona franca. O projeto do deputado Wilson Filho, do PMDB da Paraíba, cria essa área de livre comércio, centralizando o projeto em Cajazeiras, na Paraíba, com um alcance de 100 quilômetros de raio. A proposta recebeu um texto alternativo do relator, deputado Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, um dos convidados do Brasil em Debate de hoje, que conversa sobre esse assunto com o deputado Júlio César, do PSD do Piauí. Deputado Gonzaga Patriota, explica para a gente, em linhas gerais, como é que é esse projeto e o que o senhor mudou nele. Olha, essa proposta ela é muito importante porque quando constituinte aqui na Assembleia Nacional, nós tivemos o cuidado de olhar 3 regiões praticamente abandonadas e desprezadas. Centro-Oeste, o Norte e o Nordeste. Criamos fundos, o Centro-Oeste saiu dessa linha de pobreza quase que totalmente. O Norte ainda um pouco atrasado, mas tem a Zona Franca de Manaus, que é presa em Manaus, pretendem estendê-la um pouco. E o Nordeste conseguiu avançar muito em razão do fundo que é bem aplicado, principalmente pelo Banco Nordeste. Essa proposta de emenda à Constituição, ela é muito importante, coloca no centro do semiárido, com um raio de 100 quilômetros. A princípio, eu pensei em estender esse raio a 250 quilômetros para atender 6 estados, mas ainda outros estados, inclusive um pouco do Espírito Santo e de Minas Gerais, que ficam também nessa linha difícil que é semiárida, ficaria difícil. Eu achei bom porque o Júlio César, que é o coordenador da bancada do Nordeste, apresentou uma emenda para que cada estado do semiárido tenha um ponto, quer dizer, um município atendido. Aí, Pernambuco, qual município? Vai se colocar o município onde você, numa pesquisa, observe que deve ser o município para atrair grandes empresas, desenvolvimento. Vai ter diversos centros. Vamos ter Cajazeiras como o ponto da Zona Franca e aí vamos ter vários centros. Cada estado que está dentro do semiárido vai indicar depois, na lei complementar ao dispositivo constitucional, qual o município que vai sediar a Zona Franca. Isso aí fica bem mais democrático e eu acredito que o Júlio César, como autor dessa proposta que estamos aceitando na PEC do Wilson Filho, ele na sua fala ele vai explicitar melhor esse assunto. Deputado Júlio César, o senhor se mostrou algumas vezes um pouco crítico com a extensão de tempo da Zona Franca de Manaus. Como é que o senhor vê, qual a diferença que o senhor acha que pode ter agora a criação da Zona Franca do semiárido? Primeiro, não é bem o tempo, é o volume de renúncia que a União deixa de arrecadar para manter a Zona Franca de Manaus. Este ano está previsto 28 bilhões. E toda a renúncia para o desenvolvimento regional, também este ano, é previsto apenas 7 bilhões. E este desenvolvimento regional, é bom que se diga, vai para todo o Nordeste, que são 9 estados, e para todos os estados da região Norte, inclusive também o Amazonas. Então, o que há é um crescimento muito acima do crescimento, por exemplo, das receitas corrente líquida do governo, do próprio orçamento ou da própria arrecadação do governo federal. Em relação à PEC, que o Patriota, meu ilustre colega, relatou, de autoria do Wilson Filho, eu apresentei essa emenda, como o próprio relator falou, para estender esta Zona Franca para todo o semiárido. É uma maneira de fazer uma compensação pela adversidade climática que nós convivemos. A cada 10 anos nós temos de 6 a 7 secas, nós já estamos no 4º ano consecutivo de seca, muita diversidade. Eu vejo aqui no sul e sudeste, quando deixa de chover 20 dias, 30 dias, é uma gritaria generalizada. Lá passa 6 meses sem chover. E nós aprendemos a conviver
com esta diversidade, com muita dificuldade. Por isso que o Nordeste não cresce. Nós precisamos criar alguma coisa diferenciada para poder fomentar o nosso desenvolvimento. O Finol caiu, a Sudene está quase que desativada. Nós temos que trabalhar muito para reativar a grandeza da Sudene do passado, para o presente e para o futuro. O Denox, nós temos que reativar o Denox também, fortalecer o BNB. Nós estamos saindo agora do seminário sobre o Nordeste, que a Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste está fazendo aqui no Nereu Ramos. Nós fizemos até uma palestra sobre este desequilíbrio regional e nós temos que brigar pelo Nordeste. O Nordeste tem 28% da população brasileira e só tem menos de 14% do PIB do Brasil. E o que é mais grave, quando bota o PIB per capita, nós temos menos da metade do PIB per capita brasileiro. Menos da metade. E em 88, nós também estávamos nesse patamar. E criamos o fundo, o FNE, o FCO, para o Centro-Oeste, e o FNO para o Norte. O Centro-Oeste cresceu. Cresceu pela pujança da sua agricultura, da sua pecuária, a grandeza dos seus estados. Hoje está acima, 30% acima da média nacional. E o Nordeste está no mesmo lugar. O Norte, como bem disse o deputado patriota, cresceu também. Cresceu puxado pela Zona Franca, pelos incentivos da Zona Franca e também pelas áreas de livre comércio dos antigos territórios que foram transformados em Estado. Tem área de livre comércio lá em Rondônia, no Amapá, Roraima, acho que no Acre também. Então isso tudo contribuiu para o crescimento da região Norte, mais do que o Nordeste. E nós precisamos também ter. E esta nossa PEC, aliás, essa nossa emenda à PEC que o Gonzaga Patriota é relator, é para o semiárido nordestino. Botar um município escolhido, lá na hora que for regulamentado, se for aprovado, de cada estado. Então, no Piauí, por exemplo, a minha ideia é colocar no município de Picos, que é o município sede de todo o semiárido do Nordeste, aliás, do Piauí, e tem o semiárido como Picos como a principal cidade. Como que ia funcionar? Vamos tomar Picos como exemplo. A ideia é atrair empresas para Picos, oferecer subsídios. Como é que, praticamente, como é que ia funcionar? A princípio, a gente pensava já aumentar esse arco para pegar mais estados, obviamente mais municípios. Ia ser uma confusão, porque a Bahia não iria entrar, porque já fica mais distante. O Piauí dava para atingir, mas você não ia conseguir, por exemplo, Alagoas, Sergipe, iríamos ter problema. A proposta do Júlio é exatamente, na hora que você aprova a PEC, a sede da Zona Franca é Cajazeiras. Cada estado vai ter um município. Como? Na lei complementar. Vai ter lei complementar. Mas como é que funciona na prática, deputado? Na prática aí vai ter, por exemplo, as empresas que forem se instalar na cidade de Picos. Digamos que lá no estado de Pernambuco eu vá defender Sertânia, que é o lugar que eu nasci. Mas as empresas que forem se instalar lá, o que elas vão ter de vantagem? Por isso que tem que se escolher, o Júlio César vai explicar aí, alguma coisa que tenha atração. Por exemplo, por onde passa o Rio, por onde passa a Transnordestina, por onde passa, digamos, um canal de integração de bacias. Eu sou autor da interligação do Tocantins com o Rio São Francisco. Isso nunca foi para frente, e agora vai, porque o Lago de Sobradinho, que é o maior lago artificial do mundo, tem hoje menos de 20% da sua capacidade. Então, eu acredito que democraticamente o Estado vai saber qual o município de mais atração para as empresas. Então, se vai botar um município que não tem atração, as empresas não irão. Então, eu acho, por exemplo, ele citou Picos no Piauí. Por quê? Teresina já tem muitas coisas. Outros municípios têm. Outra é a região sul, que tem a soja. E Picos é uma região importante, cruzada de rodovias, mas precisa de alguma coisa. E atração, obviamente, que nós temos que mostrar para atrair. Mas temos que mostrar o que presta. Não vamos atrair grandes empresas, grandes negócios, se a gente não escolher um lugar
que possa oferecer espaço e condições para isso. E como é que tem subsídio, tem as empresas não vão pagar impostos? Como é que funciona a prática? Além das atrações naturais que as cidades já têm, né? Essas cidades provavelmente, como o senhor falou, já tem um rio, uma estrada, alguma coisa que já tem. Mas qual o outro atrativo para essas empresas se instalarem lá? Como é que funciona uma Zona Franca? Zona Franca, deixa eu lhe falar, ela atrai pela renúncia que os 3 entes federados fazem de tributos. É renúncia do governo federal, renúncia dos governos estaduais e renúncia do governo municipal onde está sediado. Como é que funciona isso aqui? Em relação aos tributos federais, a base principal é o IPI e outros impostos. Então, a empresa vai para lá porque vai deixar de pagar determinados tributos. Então, ela atrai, vai diminuir seus custos de produção e vai ficar mais competitivo no mercado consumidor. Como é que a ideia? O governo, todo ano, faz uma previsão da renúncia, por exemplo, da Zona Franca de Manaus. Das áreas de livre comércio, faz uma previsão. A ideia é fazer uma previsão da renúncia da Zona Franca do semiárido. E como é que compartilha com os estados? Pelo critério, pelo percentual que cada estado representa no fundo de participação dos estados. Porque é um critério já adotado na distribuição do IPI e do Imposto de Renda, que constitui o FPE. Então, isso tem um percentual já definido na Constituição mesmo, é fundo constitucional do FPE, e nós iríamos fazer isso também como critério para a Zona Franca do semiárido. Isso é muito importante. Vai excluir alguns estados? Vai. Estado que não tem, por exemplo, semiárido. Não tem semiárido. O FNE já contempla todos eles, que é o fundo Constitucional do Nordeste. Constitucional do Nordeste, que é administrado pelo Banco do Nordeste. Mas esse fundo é muito pequeno. É um fundo que dá um pouco mais de 6 bilhões este ano, mas é para financiamento. No caso da Zona Franca, é renúncia mesmo. A Zona Franca de Manaus, a previsão este ano, é 28 bilhões. Nós queremos que seja pelo menos do tamanho da Zona Franca de Manaus. Pelo menos. Para 7, 8 estados. E que seja distribuído pelo percentual que cada um tem, relativando do FPE. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo, depois a gente continua essa conversa para saber como é que vai ser a relação com os outros estados. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o Brasil em Debate, hoje conversando sobre a criação de uma Zona Franca no semiárido brasileiro com os deputados Júlio César, do PSD do Piauí, e Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco. Deputado Gonzaga Patriota, já se pensou num perfil das empresas que se quer atrair? De que ramo de serviços, de tecnologia, de que área? O Júlio César falou exatamente naquela dispensa dos impostos, principalmente o IPI, o Imposto de Renda, os impostos dos estados, os impostos de cada município onde nós vamos ter instalada essa Zona Franca, instaladas essas empresas. Você vê que muitas grandes empresas, inclusive internacionais, se instalaram em Manaus. Motocicletas. Eu quero a Harley Davidson, só tem lá fora. Eu quero outro tipo de... Se instalaram em Manaus por quê? Não pagam os impostos. A importância de você ter em cada estado um município, que não é apenas um município, é uma região que vai se instalar dentro do município, a Zona Franca do estado de Pernambuco, do estado do Piauí. O município não vai cobrar o ISS, o estado não vai cobrar seus impostos, a União não vai cobrar o IPI, o Imposto de Renda, mas quantas empresas vão se instalar? Você falou. A ciência e tecnologia, por exemplo, no Nordeste a gente tem a Embrapa, que já abriu, mostrou que
é uma região que pode se instalar muitas coisas boas. Mas a fábrica da Fiat ficou esperando aí dezenas de anos para se instalar e hoje viu a importância. Se instalou numa região boa, o estado de Pernambuco já deu seus incentivos, o governo federal já está fazendo um arco rodoviário para as cegonhas levarem os jipes da Fiat. É a mesma coisa, digamos assim, de uma cidade lá em Pernambuco que não vai receber o ISS daquelas produções, daquelas muitas empresas, mas quantos empregos a gente vai dar ali? Quantas pessoas esse município vai atrair de outros municípios que vão se instalar ali? A universidade vem atrás também, porque é um município que cresceu. A ciência e tecnologia vai fazer com a Embrapa, com o IPA do estado de Pernambuco, outros de outros estados, um intercâmbio cultural que não é apenas o intercâmbio da produção, é o intercâmbio da cultura. A música lá de Pernambuco, digamos assim, o frevo lá do Recife, ele vai chegar a alguma coisa que tem lá no estado do Piauí, parecido também. Então, é uma coisa grande que eu acho que, para que a gente possa tirar a região Nordeste desse estado ruim que ela vive, ainda com 7 milhões de nordestinos brasileiros vivendo abaixo da linha de pobreza, só com essa Zona Franca. Eu acredito que isso aí sim não é uma bolsa temporária, é uma coisa permanente. Manaus já completou 50 anos, a gente renovou, aumentou, melhorou, e eu acho que isso é muito importante e carece olhar para isto aí, como falei aqui no início, que olhem para o meu projeto de interligar Tocantins ao São Francisco, com pouco mais de R$1 bilhão, 200 quilômetros apenas de um canal hidroviário, para poder a gente ter a Zona Franca com sucesso. Porque ter a Zona Franca e não ter água no Rio São Francisco, no Lago de Sobradinho, para atender essa demanda que vai ter com a Zona Franca, não apenas em Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia e outros estados, então a gente tem que fazer exatamente essas coisas que possam se integrar. Agora, deputado Júlio César, a região do semiárido é uma região muito pobre, talvez a região mais pobre do Brasil, mais carente do Brasil hoje, e com isso é uma região que ficou muito carente também de investimentos em educação. Essa Zona Franca exigiria um aporte muito grande de escolas de tecnologia, de formação de mão de obra, né? Uma Zona Franca atrai muitas empresas, mais de tecnologia, por exemplo. Essa tecnologia das televisões e essas coisas mais avançadas em tecnologia estão lá na Zona Franca de Manaus. E como disse o Patriota, a empresa mais importante, que mais vende no Brasil da Zona Franca de Manaus é a Honda, é a motocicleta. Esse segmento é muito importante. No caso você falou aqui a importância para o Nordeste. O Nordeste precisa ter uma coisa diferenciada. Eu quero reafirmar o meu desejo de ver uma coisa diferenciada no Nordeste. Eu sou coordenador da bancada. Nos reunimos constantemente, estamos estudando todos os problemas regionais, todos os problemas climáticos, todos os investimentos do governo em todos os estados, mostrando que nós nos sentimos até discriminados, porque as outras regiões, fomentado por alguma base econômica, eu quero dizer o Centro-Oeste, que só tem de privilégio o Fundo Constitucional aqui próprio de Brasília, é um grande privilégio que a União concedeu este ano mais de 12 bilhões para pagar a polícia, a segurança pública, educação e saúde, fora o que paga do Poder Judiciário e o Ministério, 15 bilhões que a União dá para o DF, que não tem um município e arrecada todos os impostos de estado e município, é muito importante. Tem um orçamento significativo e a União ainda paga, pois 15 bilhões é maior do que o orçamento de muitos estados nordestinos. Você falou aqui que o semiárido representa 12% da população brasileira. 12 dá 20 e tantos milhões de habitantes. Imagina este povo vivendo com tanta diversidade. E com a renda per capita, 35%, como você bem disse, da renda per capita brasileira. É praticamente 1/3. E nós somos brasileiros igual
o brasileiro do Sul, do Sudeste, mas nos sentimos diferenciados pela base econômica pequena, pelos pequenos investimentos que o governo faz lá no Nordeste, mas, acima de tudo, por falta de atração desse investimento da iniciativa privada, que só vai quando tem um incentivo igual à renúncia que tem a Zona Franca de Manaus. É bom que se diga que a renúncia pode ser até parcial. O que acontece lá? Em relação aos tributos estaduais e municipais, ele não pode renunciar a tudo. Renuncia uma parte. O que é renúncia, para aqueles que não sabem? É o Estado, o município ou a União não cobra aquele tributo, ou não cobra o tributo na totalidade. Isso, aquilo que deixa de cobrar, chama-se renúncia. É o que nós queremos para o semiárido nordestino. Uma compensação de uma renda muito baixa, de um povo muito pobre em relação aos outros brasileiros das outras regiões e que precisam ser tratados desigualmente, mas com vantagem, para que ele possa crescer mais do que a média nacional e diminuir no futuro, daqui a 10 ou 20 anos, essa diferença entre ricos e pobres porque não adianta em nosso país. A conclusão que a gente tem tido nos últimos estudos é que não adianta insistir em brigar com a seca. Você tem que conviver com alternativas econômicas que convivam com a seca, e a indústria é o que nós fazemos. Como o Júlio César estava... Não sei se ia fazer uma pergunta. Eu gostaria de saber como é que os outros estados estão reagindo, porque existe uma questão federativa, e dos outros estados, como é que eles reagiriam, como é que estão reagindo os parlamentares de outros estados e de outras bancadas? Nós temos recebido apoio de todos os parlamentares, de todos os estados, até porque a gente tem que ver com tudo que passou de ruim a região Nordeste, e vamos falar aqui de Nordeste. Hoje a gente tem toda a estrutura para essa Zona Franca atrair. Eu falei aqui de Transnordestina, então a gente tem uma ferrovia, e lamentavelmente extinguiram as ferrovias do Império, uma ferrovia que ela vem lá do Maranhão e ela pode se ligar norte e sul, ela passa, corta Pernambuco, vai lá para o Ceará, para o Porto de Pecém, para o Porto de Suape, em Pernambuco, e vai atravessar aí para a Bahia. A gente tem os canais que já estão praticamente prontos para fazer uma interligação de bacias do Rio São Francisco com Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e o próprio Pernambuco. A gente tem toda essa estrutura. O que falta é a lei, esse dispositivo constitucional, para que a gente possa atrair empresas e, consequentemente, tirar o Nordeste da linha de pobreza que ele ainda vive. Como é que o senhor vê essa questão aí federativa, deputado? Essa questão federativa, se existisse, não teria sido renovada agora recentemente a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus iria vencer em 2023, prorrogar por mais 50 anos. E todo mundo sabia, e foi por unanimidade, praticamente. Renovaram. Então, essa questão federativa é entendido com aqueles estados que têm base econômica, que cresceram, que estão vivendo bem melhor do que esses estados nordestinos. Aliás, o Nordeste hoje tem situação muito mais adversa do que o próprio Norte, que tem uma extensão territorial muito grande, que não pode desmatar porque problema ambiental, mas mesmo assim nós temos muito mais adversidade. E lá cresceu, atraído por esses investimentos, atraído por a presença dessas empresas que fazem do polo industrial lá de Manaus o principal fomentou do desenvolvimento da região norte. Além de lá, como eu bem disse no início, ainda tem as áreas, cada um dos outros estados, com exceção do Pará, tem uma área de livre comércio, que eles podem também fomentar as exportações, então, com incentivo do governo federal. Então, o que nós queremos é o que existe no norte, uma região muito menos adversa do que a região nordestina. Dos 9 estados, 8 estão no semiárido. Tem semiárido. E o semiárido, como você disse, representa 12% da população, que está perto de 25 milhões de habitantes. Além de pegar um pedacinho do Espírito Santo e de Minas Gerais. Mas o Espírito Santo não tem semiárido, Minas Gerais tem. Então, mas ela seria semiárido do Nordeste
a Zona Franca pelo projeto do deputado Wilson e com ramificação em todos os estados por proposta nossa, ao nosso relator, deputado Gonzaga Patriota, que é nordestino e conhece bem o problema da seca da nossa região. Muito obrigada, deputado Júlio César. Muito obrigada, deputado Gonzaga Patriota. A gente que agradece. A gente fica por aqui, mas você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada e até a próxima.